Eu queria ver um pouco de você, um pouco o balanço desses últimos 18 anos, desde que a lei foi promulgada em 96, particularmente em relação a esses três aspectos que o Dr. Carmona mencionou. A eficácia da cláusula arbitral, a dispensa da homologação judicial da sentença e da dupla homologação da sentença estrangeira. Como é que nós avançamos nessas três áreas e onde mais poderíamos avançar de agora, daqui para frente? Olha, eu acho que nenhum de nós esperava que a arbitragem tomasse um impulso tão forte logo no primeiro momento como tomou. Acredito que nenhum de nós. Né? E o Poder Judiciário, por mais que num primeiro momento tivesse umas ilhas de resistência com relação à arbitragem, era normal, porque para mim eu acho que quem mais resistiu com relação à arbitragem foram os advogados. Tá? A doutrina toda passou a compreender e a conferir importância e significado a esse texto legal, em termos da validação da cláusula, da blindagem que foi feita a cláusula compromissória, etc., bem como o próprio Poder Judiciário. Então eu acho que o avanço foi enorme, que nós tivemos em 18 anos. Eu diria, sei lá, aqueles 50 anos em 5, praticamente no Juscelino, nós tivemos, sei lá, 50 anos em 18, em 15, né, até menos, porque se nós formos ver que o Supremo ficou pendente da análise da constitucionalidade da lei durante os 3, 4 anos, né, a lei, na realidade, ela não tem tanto tempo assim na sua própria aplicação. Então, quer dizer, eu acho que isso aí foi uma coisa muito importante, o apoio que o Poder Judiciário deu, o apoio que a comunidade empresarial conferiu ao Instituto e a doutrina. Né? Quer dizer, ainda sobre júdice a constitucionalidade da lei, nós já tínhamos artigos sendo publicados, nós já tínhamos, enfim, conferências, mesmo cursos e tudo, enfim, então eu acho que em 18 anos nós tivemos um avanço enorme e inesperado, inclusive, exponencial, e que ainda está sofrendo, esse avanço continua, ele é regular, é recorrente, a ponto de nós percebermos que as câmaras de arbitragem, as poucas que existiam, mesmo aquelas que foram constituídas posteriormente, elas não conseguiram acompanhar o número de arbitragens que foi se apresentando ao longo do tempo. Eu acho que para frente, Rafael, nós temos muita coisa para fazer. O Brasil avançou muito, é impressionante. Nós éramos, na América do Sul, nós éramos talvez o último país em termos de conhecimento, de cultura arbitral. Nós passamos hoje a ser nós somos o primeiro, já passamos o México, que tem até uma tradição talvez maior que a do Brasil. Nós temos, enfim, árbitros brasileiros atuando em grandes arbitragens internacionais, temas, questões jurídicas sobre a arbitragem que já são contemporâneas ao que ocorre lá fora, e isso não é de hoje, isso já vem de uns 8 anos atrás, nós já vimos questões, enfim, sendo enfrentadas aqui, questões que estavam sendo enfrentadas naquele mesmo momento lá fora. Então a evolução foi enorme nesse período que parece muito, mas não é um período tão longo assim, para desenvolvimento de um instituto que como o Petróleo sempre diz, é um instituto cidadão. Né? É uma coisa que criou, ele mudou a mentalidade, é uma lei diferente, tá? Porque ela muda toda uma conjuntura, muda toda uma perspectiva em termos de negócio e enfim, de solução dos conflitos. Exercício da liberdade. Nessa evolução, doutora Sérgio, nessa evolução que o Pedro menciona, é possível dizer que o nosso Poder Judiciário tem também um papel fundamental, particularmente o Superior Tribunal de Justiça? Eu acho que, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que tudo começa no incidente de inconstitucionalidade. Nós ficamos durante 2 anos, por exemplo, só a questão do recuo relator, né? O relator levou 2 anos, que foi na época o ministro Nelson Jobim, para exarar o seu voto. Agora, a votação toda, os votos dos ministros, do Supremo, no caso do incidente, eu acho que assim, são aulas de arbitragem. Né? E recomendado que todos leiam, acho que são umas 300 páginas, não é? Mas ali, por que foi importante? Ele pavimentou o caminho da arbitragem.
aqueles 4 anos de julgamento trouxe à baila e sedimentou conceitos que seriam discutidos posteriormente. Então, especialmente o voto do relator, que ele analisou a questão do artigo 5º, cláusula compromissória, compromisso. Então, ficou algo tão assim, tão claro, e por já ser originário do Supremo, ninguém mais iria discutir. Agora, o STJ tem dado uma contribuição excelente para a arbitragem, porque ao interpretar os princípios e conceitos novos, ele acompanhou a maturidade, ele entendeu a importância da arbitragem para o comércio internacional e também para a atividade empresarial como um todo, e penso que até interpretou certas questões de maneiras até mais ousadas do que nós pensávamos, né? Um exemplo interessantíssimo e muito bem colocado é o exemplo, por exemplo, envolvendo a contratação da administração pública sem cláusula compromissória no edital, né? Dando efeito e eficácia a um preceito importante anterior, fixado no Supremo, envolvendo a administração pública, dizendo que pode firmar cláusula compromissória quem pode contratar. E a ministra, no caso a ministra Lanciane Pigg, que foi a relatora, ela deixou muito claro, não precisa estar no edital, porque o que interessa é o poder de contratar. Então, são lições que o STJ tem dado para a comunidade brasileira, e é importante notar que como a arbitragem ela tem um papel universal, né? Então essas decisões, em termos de arbitragem, elas voam pelo mundo todo, né? Tudo que acontece na área de arbitragem é de interesse universal.